Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos leitores e ouvintes do podcast Vida Destra. Estamos na 11ª edição e o tema de hoje é comentários de Maia sobre ministros do governo e caso STF e Alan dos Santos. Participam hoje Sander Souza, Jorge Vasconcelos, Romana de Castro e Max Miguel. Olá, amigos, ouvintes e leitores do Vida Destra. Aqui quem está falando é o Sander Souza. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos tratar aqui de dois assuntos bastante espinhosos. O primeiro é a respeito dos comentários do deputado Rodrigo Maia sobre os ministros Abraham Weintraub e Ricardo Salles. E o segundo assunto envolve a questão do STF e Alan dos Santos, do Terça Livre. Sejam todos bem-vindos, vamos dar início. Boa noite, amigos Vida Destra. Aqui é o Jorge Vasconcelos e vamos ao tema de hoje. Olá, amigos, leitores e ouvintes de Vida Destra. Aqui é o Max Miguel. Estarei com vocês aqui nesse podcast. Boa noite, meu nome é Romana de Castro. Nosso podcast está começando e eu já queria trazer aqui uma questão sobre o Rodrigo Maia, que é esses comentários que ele vem fazendo desde que o governo Bolsonaro assumiu, não ajudam em nada o nosso país e demonstra que todos podem falar o que quiser, o tempo que quiser, sobre quem quiser, e a mídia faz vista grossa. Pelo contrário, a mídia hoje nos jornais, todos os jornais que eu vi, tinha as declarações do Rodrigo Maia como uma coisa normal e parece alguns colocando até como uma coisa benéfica. Para mim, Romana, é gravíssimo, porque há uma ruptura institucional. O presidente de uma das casas do Congresso Nacional não pode estar fazendo esse tipo de comentário, de crítica, né? Que não é nem velada, é direta a um ministério do governo federal, né, do executivo. Então a gente está vendo uma ruptura claríssima e o contrário seria devidamente criticado, né? Se fosse o Bolsonaro falando e podendo falar, né? Se fosse o Bolsonaro criticando o Congresso ou o Judiciário e ele tem motivos de sobra para fazê-lo, meu Deus, né, seria um pandemônio. Pois é, esse episódio envolvendo o Rodrigo Maia, ele mostra que a questão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa no Brasil, ela tem dois pesos e duas medidas, né? A gente vê que quando é para criticar o governo, ou quando é alguém criticando membros do governo, ações do governo, isso é liberdade de expressão, é liberdade de imprensa. Agora, quando ocorre o contrário, quando membros do governo criticam outras pessoas ou fazem comentários, aí o céu desaba, né? Aí não há liberdade de imprensa, aí não há liberdade de expressão, aí tudo é considerado um absurdo, né? A posição do Rodrigo Maia, ao meu ver, já não é de hoje que ele vem tendo posturas que eu considero totalmente fora, né, do decoro exigido pelo cargo que ele ocupa. Ele não é uma pessoa qualquer, ele não é um deputado qualquer, ele não é só mais um. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados, ele está na linha sucessória, né, da presidência da República, né, é um dos chefes do Poder Legislativo, então tudo que ele diz tem muita importância, né, e a postura dele ultimamente tem sido uma postura de total intromissão e de total briga direta mesmo com o Poder Executivo. E essa não é uma postura considerada normal e nem pode ser considerada correta. E você vê, né, Jorge, quando foi adiada, né, a implantação do juiz de garantias, né, pelo Supremo Tribunal Federal, né, foram duas medidas, uma do Toffoli e outra do Fux, né, o Rodrigo Maia já veio a público dizer que aquilo era um desrespeito com o parlamento, né? Agora, quando ele ao lado dele, ele pode fazer, agir, falar como ele bem quiser e é tudo normal, são dois pesos e duas medidas mesmo ali. Então, e ainda mais assim que o Maia, e quando ele fala sobre qualquer desses assuntos que ele critica,
ele não se aprofunda no assunto, ele parece que não possui conhecimento sobre nenhum assunto importante para o país. Parece que ele viveu nesse jogo político a vida toda e só aprendeu essa velha política do tomar lá da cá, das negociatas, mas a profundidade que requer o assunto que ele critica, ele não tem. Então ele fala umas coisas nada a ver, se o investidor vir uma coisa dessas, que é isso? Que tem a ver? Não tem nada a ver. Ele fala como se fosse uma coisa assim, séria, e não é só um blá blá blá. As pessoas que estão ali para escutá-lo nos eventos estão ali por obrigação, não porque vão aprender alguma coisa. Sandra, e tem mais. Se isso é um desrespeito ao parlamento, então eles têm que começar a avaliar o que eles têm feito em relação à medida provisória do executivo. Porque se o exercício legal do STF de reagir a uma sandice legal, né, polada pelo Congresso Nacional, então o que falar do próprio Congresso Nacional em relação às medidas provisórias do Executivo, que estão sendo todas cassadas, né? Hoje uma leitora fez um comentário num artigo que escrevi sobre o assunto. Ela fez um comentário muito rico para mim. O Rodrigo Maia, eu até peço perdão por não ter anotado o nome da leitora para agradecer e parabenizar. Ela falou uma coisa muito rica. O Rodrigo Maia é igual aquele menininho dono da bola. Se ele não estiver no time, se não ganhar, ele pega a bola e vai embora. E eu até emendei que o dono da bola geralmente não é o bom de bola, ele não é o craque, ele nunca é o craque. E uma hora essa bola vai murchar, né? O Rodrigo Maia é essa figura asquerosa, é um coadjuvante, até para roubar aqui um conceito ontem citado pelo Augusto Nunes quando falava de José de Abreu. O José de Abreu é um ator sempre coadjuvante, nunca vai beijar a mocinha. Este é o Rodrigo Maia. Tem um sonho até de ser presidente da República, mas nunca vai conseguir. Ele sempre foi coadjuvante, famoso por ser filho de César Maia, hoje famoso por ser um co-líder do Centrão e por falar borracha nos microfones por aí, e levando coisas ruins para quem o elegeu, para os pequenininhos que elegeu, para o pequeno número que o elegeu. Max, não, o Rodrigo Maia, ele além de coadjuvante é o vilão, né? Mas é inacreditável a capacidade que esse elemento tem de sabotar o governo federal. E, com isso, a nação, né, brasileira. Então, é o que eu acho também. O Rodrigo Maia ele não está preparado para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. E ele, na minha opinião, não está preparado nem para ser um deputado. O deputado ele precisa saber dos assuntos profundamente. Ele precisa estudar cada questão, cada problema que o país enfrenta. Gente, eu não vejo que o Maia faça isso. Eu não vejo ele dar nenhuma declaração consistente, aprofundada sobre nenhum assunto. É sempre essa coisa rasa, é sempre essa coisa sem conteúdo. Então, eu acho que é por isso que ele não se comporta como um presidente da Câmara dos Deputados, porque ele realmente não está preparado para isso. Não só isso, Romana, né? Além de despreparado, ele é um indiciado, né? Ele é um investigado. Ele está envolvido em uma série de escândalos que isso daí deveria desqualificá-lo imediatamente, né? Infelizmente, no nosso país, esse tipo de animal, ele está à frente do Congresso Nacional. Imagine aí, com o carinhoso apelido de Botafogo, né? Para não falar dos outros apelidos, mas Botafogo é cruel porque é o apelido dele do Odebrecht, né? Não, e o pior é que o Rodrigo Maia, além de ser o vilão da história toda, né, a gente vê pelas atitudes dele que o ego dele, o poder subiu a cabeça de vez, né, tirou ele totalmente tirou a pouca sanidade mental, se é que ele um dia teve, né, mas tirou toda a sanidade mental dele, porque ele age de uma forma como se ele fosse tão importante, mas ele não tem essa importância toda que ele atribui a ele mesmo, né? Eu vejo assim que ele está meio megalômano, na verdade, né? Porque tudo bem, o presidente da Câmara tem as suas atribuições, ele tem sim um poder que a gente não pode desprezar, mas eu acho que o Rodrigo Maia ele está um pouco viajando na maionese, ele está acima disso, ele saiu totalmente fora
das atribuições que estão determinadas nas nossas leis. Né? Ele age e fala, como muitos escrevem no Twitter, nas redes sociais, ele age e fala como se ele fosse o primeiro-ministro do Brasil, só que nós ainda não chegamos no parlamentarismo ainda, pelo menos não oficialmente, mas ele vem se comportando em relação aos outros poderes, tanto ao judiciário como principalmente contra o executivo, né? Ele vem se comportando como se ele fosse realmente o primeiro-ministro, como se ele tivesse mais poder que o presidente da República. E não é bem assim, né? E depois, quando ele é criticado ou quando alguém aponta os erros e as falhas do parlamento, do Congresso ou da própria Câmara dos Deputados, aí as pessoas vêm dizer, né, os defensores dele ou ele mesmo vem falar a respeito do equilíbrio e da equidade entre os poderes, né? Da independência dos poderes. Ah, fala sério, isso é para tirar qualquer um do sério. Então, Jorge, e aí eu fico pensando, na época do impeachment da Dilma, as pessoas saíram em massa para as ruas para protestar. Realmente, o impeachment de uma presidente é muito importante. Mas no caso dos cargos de presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do STF, também é muito importante. E eu não vejo essa união para tirar essas pessoas que estão erradamente nos cargos, nesses cargos importantes. Eu não vejo a união das pessoas para como foi para tirar o Collor, como foi para tirar a Dilma, e também como foi a união para eleger Bolsonaro. O cargo de presidente da República é muito importante, mas esses outros também precisaria ter a mesma união, a mesma garra para nós colocarmos nesses postos importantes pessoas que vão trabalhar pelo Brasil e por nós. Não, e o pior é que, além de tudo, né, o que a gente já sabe, né, além da ficha corrida do Rodrigo Maia, além dos comentários mais do que inapropriados, a gente ainda sabe, né, além de toda a sabotagem que é feita nas votações de assuntos que interessam ao governo e de quebra interessam a todos nós, a gente ainda vê que existe toda uma movimentação ali nos bastidores do Congresso para que ele possa se reeleger à frente da presidência da Câmara, né, tanto ele na Câmara como o Alcolumbre no Senado. Né. Eu estou achando até um pouco estranho o Alcolumbre um pouco sumido ultimamente, né? O que me deixa bastante preocupado. Romana, querida, eu não sei se você vai concordar comigo, mas o caso da Dilma é um caso especial porque, além do país estar, né, na derrocada absoluta, houve realmente uma ruptura, porque ali o Cunha comprou a briga com a Dilma, e a Dilma, em vez de contornar, né, e ela podia, porque ela não tem senso moral algum, poderia ter comprado todo mundo, um pouco que ainda tinha, e não fez isso. Então ela optou por ir para queda de braço com o Cunha. Isso gerou o impeachment dela e a prisão do Cunha. Os dois se mataram, né? Mas não há, eu acho que falta um pouco. Faltaria contundência, né? Faltaria ele estar no indiciamento, ficar muito claro, ou ele já passar por uma sentença, no caso aí vai ser um acórdão, né? Porque tem o nascimento no STF, mas como a gente sabe como as coisas andam no STF, tá morto, né? Isso aí tá morto, vai deixar para lá. O que a gente devia fazer é fritá-lo, de manhã, de tarde, de noite, só com a verdade, pô. Só com a verdade. O problema é que, ultimamente, os processos no STF têm se tornado absurdamente sigilosos, né? Engraçado, Sandra, eu também percebi que o Alcolumbre foi para debaixo da manta. Eu acho que tem alguma coisa aí, hein? E essa movimentação da reeleição aí, isso aí é o cúmulo. É o cúmulo. Isso sim requer uma participação popular para frear, porque senão a gente vai pagar caro. Engraçado, Sandra, eu também percebi que o Alcolumbre foi para debaixo da manta. Eu acho que tem alguma coisa aí, hein? E essa movimentação da reeleição aí, isso aí é o cúmulo. É o cúmulo. Isso sim requer uma participação popular para frear, porque senão a gente vai pagar caro. Então, Sandra, eu também acho que eles estão tramando sim uma PEC que permita essa reeleição dos dois. E todo mundo no silêncio, a mídia não fala mais nada, falou sobre isso em meados do ano passado, agora todo mundo em silêncio. O meu medo é que isso seja aprovado, como eles aprovam coisas que a gente nem fica sabendo, só fica sabendo depois, e aí xará o leite derramado. Por isso que eu acho que a mobilização das pessoas tem que ser agora, porque
os presidentes da Câmara e do Senado, eles conseguem atrapalhar muita coisa, gente. Eles fazem até chantagem, não colocam em pauta e pronto. Então, esses dois cargos precisam ter a devida substituição. Não podemos deixar essa PEC ir adiante de jeito nenhum. Ah, Max, é isso mesmo. Mas assim, eles vão procurar todos. Todos vão passar por isso. Né? O da vez agora é o Onyx. Né? O Onyx. Não sei, eu realmente não sei a pronúncia. Eu prefiro dizer Onyx. Mas é o da vez agora. Né? Eles estão atirando para todo lado até cair alguém, né? Até cair alguém. A ideia é ficar fritando mesmo. Eles vão fazer isso durante todos esses 4 anos e na reeleição vão continuar fazendo. E infelizmente a gente, da direita, tem tido uma postura defensiva, a gente não ataca, né? Engraçado, porque a Globo tem algum cabeça por trás, concorda? Os isentões a gente sabe quem são também, né? No Congresso Nacional a gente sabe quem é que tá à frente, né? O Rodrigo Maia, ele tá ali com o Centrão na mão. E o Centrão a gente sabe que não tem cabeça pensante. Eles vão na onda. Se cai o Rodrigo Maia, cai o Centrão todo. Eles vão ter que se reestruturar de novo. Né? Então, cabe a gente a tomar providências contra o Rodrigo Maia, e ele já cometeu falhas terríveis que valem a crítica e valem a gente realmente fritá-lo. É uma situação bastante complicada, né? No meu modo de ver, eu acho que a gente deveria ter instrumentos mais, assim, a retirada de pessoas de cargos como estes, né, deveria ser mais simples, vamos dizer assim, né? Tudo muito complicado no Brasil, né? Você vê, existe o mecanismo, por exemplo, para retirada de ministros do STF, mas aí depende da boa vontade do Senado, depende da boa vontade do presidente do Senado, depende, sabe? Aí você acaba dependendo de tantas coisas e a coisa acaba não andando, né? E a gente vê, além de toda essa movimentação para conceder um novo mandato, tanto para o Alcolumbre como para o Rodrigo Maia, ainda existe essa questão da PEC, que agora estão querendo colocar, para tratar da indicação dos ministros do Supremo. Né? Ou seja, até nisso eles já estão querendo interferir, né? Querendo interferir na prerrogativa do Executivo, ou seja, do Presidente da República, de indicar os ministros do Supremo Tribunal Federal. É claro que eles estão fazendo tudo isso também, porque eles estão, né, com um receio tremendo de que o Moro vá parar lá. Apesar que eu andei vendo na imprensa de ontem para hoje, né, que parece que o Congresso mudou um pouco de ideia e está querendo agora que o Moro vá para o STF. Eu não consegui entender direito até agora assim, o porquê exatamente dessa mudança de postura deles, mas é algo que a gente precisa estar atento, com certeza. Então, George e Max, eu acho que também falta para nós realmente um jornal de direita. Isso ainda não aconteceu. Na minha opinião, ainda não temos um jornal de direita. Todos começam assim e depois já começam, sabe, a ficar em dúvida, a correr para um lado, correr para o outro. Aí você pensa, não, esse também ainda não é um jornal de direita. Nós não temos essa mídia de direita aqui no Brasil. Infelizmente, nós não temos. E, Sander, é muito difícil tirá-los agora, mas nós temos que tentar fazer com que essa PEC não passe, porque se eles tiverem como se reeleger, eles vão se reeleger. E aí vão ser mais 2 anos dessa agonia. Eu acho que é muito importante as pessoas se mobilizarem para que esses dois não se reelejam. É muito importante. E eu não estou vendo essa mobilização agora. Sander, o Moro ir para o STF, na minha ótica, tá? Não é o melhor para o Brasil. O Moro, como ministro da Justiça, ele está tendo muito mais efeito caladinho. Ninguém está percebendo, mas a gente está em quase 30% na queda da violência por causa do Moro. O Moro tomou providências que unificaram as polícias de tal forma, sobretudo na parte de informação, que a gente vai dar um salto muito grande na questão da segurança pública. Eram coisas óbvias? Eram, mas ele está fazendo. Contra tudo e contra todos, né? Ele indo para o STF, ele vai ser só mais um ministro. Só mais um. É um erro enorme ele ir para o STF. E é o mesmo STF que
faz esse tipo de coisa com o presidente da República, né? Imagina com um pobre cidadão, né? O que um cidadão sozinho pode contra o STF. Não se esqueça, todo final de semana tem um boletim atualizado com notícias do governo, idealizado pela Mariana Lessa. Confira todas as edições em www.vidadestra.org/boletim. Ah, Sander, bastou falar do AI-5, né? Foi o suficiente para ter aquela celeuma toda. Mas eu acho que o Eduardo Bolsonaro tocou no assunto, sim. Mas não passou de um post, um comentário, né? Não foi. Eu não soube de nenhuma representação em relação à ética da deputada. Eu não soube, né? Mas eu não duvido que tenha. Mano, a gente só tem revista de direita. Eu diria até que a gente tem uma revista que se chama Vida Destra, que é bem de direita. É a única. Brincando, né? Claro que tem outras, mas realmente jornal, sobretudo no meio tradicional, não tem mesmo. Eu pensei nisso também, Jorge. Eu acho que eles querem que ele vá para o STF justamente para voltar à farra do crime organizado. É a impressão que eu tenho. Um primeiro tiro no pé que o Maia pode estar dando é derrubar o Onyx. O Onyx. Ele era Onyx, virou Onyx, tá, Jorge? O Onyx, que é o ministro da Casa Civil, o primeiro tiro no pé que o Maia pode dar é esse. Eu não vou falar, eu não queria usar o termo retaliação, mas eu não estou encontrando o outro. Pode ser que o Bolsonaro use, tire o Onyx, se ele não tiver contento, aproveita da situação e vamos perder ali um membro do DEM, né? O Onyx é correligionário do Botafogo, o Nhonho, do chileno, sei lá, o Rodrigo Maia. Então esse é o primeiro tiro no pé. E Sander, o Congresso pode estar dando um outro tiro no pé. Vai colocar o seu principal carrasco dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu, desde o início, também gostaria que o Sérgio Moro fosse para o Supremo Tribunal Federal. Gostaria não. Eu ainda prefiro que ele vá para lá. Mas aí vai colocar o seu principal carrasco com a corda na mão lá no Supremo. E seria impagável Moro e Gilmar Mendes discutindo no plenário, né? Com uma participação honrosa do Barroso. Seria maravilhoso, mas não vamos fugir do assunto, então. O problema é que o Maia pode estar dando seus dois primeiros tiros errados. O Maia está dando um tiro errado e o Congresso Nacional o outro. Romana, o crime organizado, na minha ótica, tá? E, obviamente, né, eu corro todos os riscos em falar isso, né? Tô falando por mim. Minha ótica está estreitamente ligado à política brasileira. E eu não estou falando só estadual, não. O Rio de Janeiro está tomado. Tudo no Rio de Janeiro está tomado pelo crime. Mas estreitamente ligado com o Congresso Nacional, por exemplo. Então, afetar isso, liquidar isso, fazê-los minguar por falta de droga, fez com que eles não tivessem recurso para guerrear. Porque você ficar trocando tiro é caro, não é barato. Eles pagam caro para fazer isso, porque uma munição que uma pessoa compra, que já é caro, né? Um cidadão, digamos, ou o exército, compra uma munição de forma legal, tem um preço, mas a de forma ilegal é muito mais cara. Então, assim, o custo é absurdo, eles não dão conta. E se não tiver entrando recurso, né, o dinheiro, não tem droga para vender, não tem dinheiro, não tem como comprar arma, diminui a violência, é uma coisa simples mesmo. Aí, no caso deles, né, tá? Não, eu não tô aqui, pelo amor de Deus, eu sou armamentista, não tô falando que menos armas, menos violência, tô dizendo que menos armas na mão de bandido, menos violência, tá? Então, é óbvio que eles querem que que ele não fique no ministério. Só que ele está fazendo uma coisa que é muito interessante. Ele está colocando instituições dentro do ministério que, uma vez ele saindo, não vai ser ruim quem entrar não vai conseguir reverter, entendeu? Ele está estruturando de uma forma que não tem volta. Não tem volta, um banco digital não vai ter volta. Então, até em 4 anos, ele vai fazer um serviço que realmente não vai ter mais como ninguém voltar.
Mas, mesmo assim, um outro ministro pode prejudicar realmente. Jorge e Romana, eu acho que o Moro, se não mudarem a regra do jogo, como estão querendo mudar lá no Congresso, o Moro tem. O Moro é o cara que não precisa preocupar com emprego, né? De modo figurado, falando que não é emprego. O Moro pode ser um cidadão, pode escolher o emprego dele. Se ele quiser virar presidente da República, ele consegue. Se ele quiser ser senador, ele consegue. Se ele quiser ser deputado, não é problema. E se quiser ser ministro do STF, está com um passo para isso. De modo que o pessoalzinho lá do Congresso, estou usando no diminutivo, é para desmerecê-los mesmo, o Rodrigo Maia e sua equipe, está toda encalacrada. Eles, para onde correr, não tem para onde correr, né? O Moro no STF pode ser, para mim, na minha visão, com todo respeito às opiniões contrárias, para mim o Moro no STF seria muito interessante, porque seria um carrasco, o carrasco desses todos que ele conhece. Por outro lado, melhor como ministro. E é isso que está deixando essas baratas tontas. Bateram um DTFON no Congresso. O DTFON chama-se Eduardo Moro. Desculpa, o DTFON se chama Sérgio Moro. E a barata maior, como é que chama? O Gregory Sansa, do Congresso, é o Rodrigo Maia. E ele tá perdido, tá encalacrado e faz de tudo para manchar, para derrubar pelo menos uma torrezinha desse governo. Com relação, né, a uma possível indicação do Sérgio Moro para o STF, né, abrindo parênteses aqui no tema, né, eu até sou favorável à indicação dele, mas eu acho que essa indicação não deveria ocorrer agora. Né? Como o Sérgio Moro ainda é bastante jovem, ainda dá para esperar um pouco mais para ele ir para o STF. Acho que não precisaria ser necessariamente agora. Né? Mas eu coloquei essa questão porque a gente vê que até nisso o Congresso Nacional está se movimentando para tentar interferir numa atribuição que é do Poder Executivo. Né? Eu não vejo problema no Congresso estar aprimorando a legislação, aprimorando as leis, aprimorando a Constituição. É atribuição do Congresso, da Câmara e do Senado fazer isso, é trabalho deles. Agora o problema é quando eles dão atenção excessiva para uma pauta que não faz parte da demanda da sociedade, que nem, por exemplo, nós não temos agora essa pauta para mexer nisso agora. Nós temos, por exemplo, envolvendo o STF, nós temos pauta envolvendo a questão da PEC da Bengala, por exemplo. A gente quer que os ministros, ao invés de se aposentar com 75, se aposentem com 70, ou então que se estipule um mandato para eles, mas ninguém quer mexer na atribuição do presidente de indicar os ministros. Né? Então você vê, eles aproveitam situações e dispensam atenção para pautas que não é exatamente o que a sociedade quer. O que nós queremos no momento, por exemplo, mais urgente no momento é a questão da prisão em segunda instância. Nós temos aí também a medida provisória lá que criou aquela carteirinha eletrônica de estudantes que o pessoal está querendo derrubar. Então nós temos coisas mais urgentes e mais práticas para serem resolvidas, e essa questão envolvendo nomeação de ministros pode esperar um pouquinho mais, mas não, eles querem mexer exatamente nisso, justamente para confrontar e bater de frente com o Poder Executivo. Mas, Max, eu acompanhando isso de última hora, o Onyx falou que nem considera, nem ventila a hipótese de sair do governo. E eu acho que o governo também não tem interesse em tirá-lo, não. Então está superado. Essa baboseira que estão falando, porque agora está insustentável o Onyx, né? Na Casa Civil. Por que estaria? Não tem sentido, né? Eles vão ficar nessa, atacando, toda oportunidade que aparecer, obviamente, vão atacar, né? A estupidez. Acho que foi até um texto do Valdo Pereira, que é até um jornalista que eu não desgostava muito, não, mas o cara tá ali dentro do turbilhão, né? Da máquina de triturar, se ele não triturar, é triturado, né? Eu também entendo isso. Eu que não queria ter uma vida dessa. Uma vida de vergonha que esses jornalistas têm. Em relação ao Moro, eu tenho até pena, entendeu? Porque o Moro, ele não é esse tipo de pessoa de ficar, sabe, com barraco. E eu sei que ele ia ter que se superar no temperamento, porque ali o Gilmar, ele joga pra cima mesmo e ele tira qualquer um do sério, tá? Ele tira qualquer um do sério.
E hoje, isso aconteceu, o judiciário ele se perdeu por causa de 3 elementos. 3, talvez 4, né? Que eles realmente destruíram o judiciário. Não é o STF, não. Eles destruíram, eles conseguiram. E montaram uma estrutura de poder que é mentirosa, né? Porque ela é eventual. Nem sempre as decisões do país passam pela mão do STF, né? E o problema aí, o que está sendo o fiel da balança, é o Congresso Nacional. É ele que mancomunado com o Judiciário, né? O Legislativo e o Judiciário é que estão fazendo essa desgraça toda. Mas vai acabar, entendeu? O tempo vai passar, a gente vai votar melhor, o Congresso vai mudar, né? Tem vários traidores que não vão ser reeleitos, né? Eu acho que a tendência é melhorar. As pessoas estão vendo isso, né? Sander, toda pauta hoje do Congresso Nacional é uma pauta de sabotagem. Toda ela, e todo mundo vê isso, entendeu? Então a prioridade da pauta é o que é que dá para fazer para sabotar mais. Então, eu acho que essas narrativas criadas por quem está contra este governo, elas demonstram que eles não estão preparados para agir corretamente como o executivo, que é o presidente Bolsonaro e sua equipe, estão agindo. Então, eles não estão preparados, então eles se agarram a essa possibilidade de eles voltarem ao poder, de eles terem novamente a vida que eles tinham, sem fazer o que é correto, sempre mamando nos cofres públicos, e sem precisar ser ninguém, sem precisar estudar, sem precisar ter visão, sem precisar trabalhar direito. Eles não conseguem trilhar o caminho correto. Eles não sabem fazer isso, em hipótese alguma. E mesmo nessa situação agora, que seria a única alternativa para eles, porque as pessoas não vão voltar atrás, elas já conhecem o que está acontecendo na política hoje, elas, por mais que a pessoa esteja desinformada, ela já tem uma noção. Então eles ficam tentando o que para mim é dar tiro na água, sabe? Não vai dar certo, as pessoas não vão voltar atrás, este governo não vai voltar atrás na sua postura, eles teriam que se adequar ao que é correto, mas acho que eles não conseguem fazer isso. Mas, Max, eu vou te falar, é sem fundamento, né? Porque são coisas pequenas, entendeu? Esse poder aí, a gente percebe que é limitado, porque enche a paciência, enche, mas vai até onde? Entendeu? Desculpem. Não é o Rodrigo Maia, ele pode pautar, mas toda a vida é um desgaste. E para ele também é difícil. Porque para quem passou a vida toda comprando como deveria ser o voto, como é que ele está lidando com isso? Que benefícios ele está dando? Que troca ele tem que fazer para conseguir o que ele quer, né? Perceba que ele está vivendo com iguais lá dentro, né? Jorge, veja, eles parecem viver no mundo da mentira, assim, como se isso fosse se tornar realidade, como se mentindo, juntamente com a mídia, ajudando, a mentira deles pudesse transformar a realidade. Não pode, gente. Uma coisa dessa dava certo no passado porque a realidade era essa de falcatruas. Então, você podia mentir à vontade e por baixo dos panos fazer as falcatruas, com o presidente ou a presidente apoiando. Agora não é mais assim. Então a mentira fica ali, mas a realidade não vai acompanhar. Mas, Romana, o deputado ele não trabalha assim a longo prazo, não. Eles sabem que é efêmero. Eles têm aí mais 3 anos pela frente e sabem que, se não tomar as providências, né, que de praxe, eles não vão tirar o investimento, né, feito. Entendeu? Então, se eles não conseguem roubar, não conseguem ganhar para vender os votinhos deles, então o que está acontecendo? Em algum momento eles vão dizer, peraí, não está valendo a pena. Por que eu vou votar contigo, Rodrigo Maia? Entendeu? Então isso começa a ser um método também dissuativo, né? Uma forma de começar a atrapalhá-los também. Eu tenho fé que a estrutura que não existe mais vai fazer com que todos minguem, desde o traficante até o deputado federal. Romana, você tocou num ponto agora que eu achei bastante interessante, né?
muita gente pode se perguntar por que o Rodrigo Maia, né, se esforça tanto, né, nessas pautas complicadas, né, por que o Congresso está tão mancomunado contra o governo Bolsonaro. Bom, na verdade, não é uma simples picuinha, e não é uma simples, como você mesma colocou, não é uma simples questão de estar contra o governo Bolsonaro. Na verdade, eles estão contra as mudanças propostas pelo governo Bolsonaro. Por quê? Porque eles têm esperança de voltar ao poder, e voltando ao poder, eles gostariam de encontrar aquela mesma estrutura que eles tinham deixado. Né? E o governo Bolsonaro está fazendo um trabalho justamente para desmontar toda essa estrutura. E a esquerda, ela vai fazer o possível para voltar ao poder, mas ela quer voltar ao poder, se possível, com toda aquela estrutura corrupta ali presente ainda, né? E o governo está fazendo um trabalho muito bom para desmontar isso. É aí que entra, inclusive, também essa birra, né, que os congressistas têm com ministros como o Abraham Weintraub, o Ricardo Salles, ou a própria Damares, o Paulo Guedes. Né? A gente vê que os ministros que mais estão trabalhando para desmontar a estrutura de esquerda que havia dentro do governo são justamente os mais atacados. Né? Espero que não, né? Deus me livre, até bater na madeira 3 vezes, mas se acontecer de um dia a esquerda voltar ao poder de novo, você pode ter certeza que a vida dela não vai ser tão fácil como era antes. Por quê? Porque ela não vai encontrar a mesma estrutura montada, né? Ou pelo menos boa parte dela já vai ter sido desmontada. Acredito que esse é um dos motivos pelos quais há tanta briga do Congresso com o Executivo. Infelizmente, né, não houve a renovação que nós esperávamos no Congresso. Né? Todos nós, ao final de 2018, quando logo após as eleições, antes do início, né, dos trabalhos do Congresso, da posse do presidente, todos nós achávamos que nós teríamos, né, um Congresso que trabalharia junto com Bolsonaro, mas infelizmente a gente foi enganado, né? E agora é trabalhar para que isso não aconteça novamente. Em 2022 nós vamos ter a chance de corrigir boa parte desses erros. Então, eu acho assim, da mesma forma que Bolsonaro e sua equipe traz novidades na gestão do governo, na gestão da administração do país, a própria eleição do presidente Bolsonaro foi uma novidade, porque foi muito em cima das redes sociais. E aí agora eu trago o assunto do Alan dos Santos, nessa versão de um processo de Kafka, né, que o STF criou, assim, ninguém sabe nada, aquela coisa confusa, que demonstra que eles também tomaram uma surpresa com as redes sociais, ficaram desesperados, estão ainda desesperados, sem saber o que fazer com as pessoas das redes sociais, as tias do Zap, não consegue calar essas tias do Zap, e as tias do Zap estão cada vez mais poderosas, e eles agora então pelo jeito, vão começar a atacar e de uma forma muito esdrúxula. Sander, tem também aí, dentro desse contexto, a pauta da sobrevivência, né? Porque alguns temas que foram votados era uma mera situação de sobrevivência, porque o pacote anticrime ia quebrar a perna deles, né? Segunda instância também. Então, aí a gente está lutando contra os próprios corruptos, né? Mas outras pautas que não estejam nesse aspecto, como essa do STF aí, eu acho que não tem esse efeito, não. Não tem porquê, para eles, embora se... mas claro que vai ter, Jorge. Pô, o cara vai ser... Se for o Moro, o cara vai ser preso, entendeu? Não é, porque o Moro é só um. Um não vai mudar nada. Um não vai mudar nada. Nem que seja o presidente do STF. Não muda. Um único não vai mudar. Então, até porque são 11, né? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que eles não têm... Essa aspiração é mínima. Se tirar o Moro para o STF, é até melhor para eles, para ser sincero. Só assim como um último comentário da minha parte a respeito da questão do Moro, né? A gente viu agora nas semanas que passaram a questão do possível desmembramento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Separando a área da segurança pública, né? E deixando a Justiça com Sérgio Moro. Eu queria ver
né, se haveria esse mesmo apoio, né, esse mesmo engajamento das pessoas, caso o Jair Bolsonaro, né, o nosso presidente, dissesse, não, olha, eu posso até desmembrar os ministérios, né, de separar a segurança pública, mas eu vou deixar a segurança pública com o Sérgio Moro. Né? Eu queria ver, porque, tipo assim, todo mundo está contando com a separação e que Moro vai ficar com a justiça. Agora eu queria ver diante da possibilidade de separação, o que aconteceria se o Bolsonaro dissesse não, mas se a gente fizer a separação, o Moro vai ficar com a segurança pública, porque ele está fazendo um bom trabalho lá e eu ponho o outro na justiça. Aí eu queria ver a reação dessa galera toda. Eu diria, Romana, que esse tempo passou. Eles já sabem o que fazer, infelizmente, e já começaram. Esse caso do Alan dos Santos é gravíssimo porque afeta a base do direito mundial. Não é um caso específico, né? Não, é a legislação brasileira. Não, é o fundamento do direito. Você ter o direito de se defender do contraditório é premissa no direito. Então, o advogado dele não tem acesso ao processo porque o processo é sigiloso. Como assim? Sigiloso para o advogado é um absurdo completo. Completo. Não pode ser sigiloso para o advogado. Isso afeta a prerrogativa advocatícia. O exercício advocatício ele é constitucional, ele tem uma função social. Se o advogado não puder exercer como deve ser exercido, ele está sendo afetado, mas muito mais está sendo afetado o cliente dele. Não se exige isso de ninguém, por que se exigiria do Alan dos Santos, né? Então, na minha ótica, a OAB, com seu silêncio, né, também demonstrou que tipo de autoritarismo eles estão dispostos a viver. E, para mim, isso é muito grave, está num nível absurdo de gravidade, que atenta contra os direitos humanos, mas eu também não vi ninguém se pronunciar nos direitos humanos, né? Então é esse o país que a gente está vivendo e isso aí, para mim, inclusive, é palco ou motivo para fazer uma avaliação se não pode ser devidamente notificada, né, uma instituição internacional em relação a isso, porque isso é gravíssimo. Mas a reação desse pessoal, o pedido desse pessoal aí, para mim é sintomático. E eu acho que eles devem ficar rindo lá dentro, lá no Planalto, né? Eles devem dizer assim, putz, os caras estão desesperados já. Bom, eu vou terminar a minha participação aqui sobre o tema Rodrigo Maia, dedicando da minha parte esse podcast ao povo do Rio de Janeiro. É um estado que eu gosto muito, a cidade do Rio de Janeiro, onde estive semana passada, e sou sempre muito bem recebido. Um lugar que é o retrato do Brasil lá fora. A primeira imagem que se vê do Brasil lá no exterior é o Rio de Janeiro, um povo alegre, um povo bacana, mas pelo amor de Deus, o povo carioca, o povo fluminense, vamos aprender a votar. Vamos aprender a votar. Vocês aí que fazem parte desses 74 mil que elegeram o Nhonho, por favor, vamos mudar, né? E vocês que não são desses 74 mil, vamos mudar também. O Rio de Janeiro, infelizmente, no aspecto político, tem uma crise de nomes, não tem um quadro, não existe um quadro interessante no Rio. Vamos criar um quadro. E vamos matar politicamente, vamos enterrar o Rodrigo Maia. É esse o pedido que eu faço ao povo do Rio de Janeiro e dedico da minha parte esse podcast a vocês que eu tanto gosto, que eu tanto amo, tá? Então, Jorge, por isso que lembra muito o livro O Processo, de Kafka, que era justamente uma história absurda, que ele escreveu contando que jamais pudesse acontecer no mundo real, mas levando em consideração grupos como Gestapo, KGB, dessas ditaduras mesmo, que pegavam as pessoas no meio da madrugada e levavam para um hospício como se fosse um louco e fazia lobotomia, sei lá. Este tipo de coisa. Então,
a comparação não é absurda. O absurdo é a realidade, é o fato que aconteceu. E entrando agora na questão, né, envolvendo o Alan dos Santos e essa intimação absurda por parte do STF, bom, primeiro eu concordo com você, Jorge, sabe, é um absurdo que não tem nem o que dizer a respeito disso, até eu que não sou da área do direito sei do absurdo que é, né? Um advogado de defesa não ter acesso ao processo para saber como defender o seu cliente é um absurdo completo, né? Outro absurdo é a questão da OAB, como você já bem colocou. Agora, quando eu me deparo com tudo isso, eu fico preocupado porque eu fico pensando na seguinte situação: e se fosse eu no lugar do Alan? O Alan é uma figura conhecida, tudo bem, todo mundo o conhece, vai ter muita gente que vai defendê-lo, né, que vai ficar ao lado dele. Agora, e se é uma pessoa qualquer, como é que fica numa situação dessa? Se é alguém como eu que não conhece o direito, por exemplo, como é que a gente se defende de uma situação dessa, né? Ninguém pode fazer nada, o PGR não pode fazer nada, sabe? Fica tudo por isso mesmo. O Supremo age do jeito que quer e ninguém pode fazer nada. Claro que quem poderia fazer alguma coisa, que é o Senado, realmente não está fazendo nada. Mas do lado jurídico da coisa, sabe? Ninguém pode fazer nada, a gente não faz nada. E eu não vejo a própria imprensa, que deveria estar gritando aos quatro ventos a respeito dessa grande injustiça que está acontecendo, a própria imprensa está conivente com a questão. É um absurdo. Nossa, Sander, quando eu li o processo de Kafka, eu ficava angustiada pelo personagem, porque ele não sabia de nada, ele só sabia que tinha sido indiciado, ele não sabia se havia acontecido algum crime, se ele havia cometido algum crime, se ele estava sendo acusado de alguma coisa, ninguém respondia nada para ele. Ele não tinha como pedir ajuda a ninguém. Em todos os lugares que ele tentava obter informações, ele não conseguia, e é uma coisa de enlouquecer, isso lendo um livro. Eu passar por isso, eu acho que eu não tenho estrutura emocional. Não, Sander, quem pode ou poderia fazer alguma coisa está fazendo, que é o próprio Alan dos Santos, a sua defesa. Fez o certo, abriu um precedente e colocou em maus lençóis dois ministros do Supremo, né, que é o Toffoli e o Abreu. Ou, desculpa, o Alexandre de Moraes. Então colocou os dois aí em maus lençóis. Então quem podia fazer alguma coisa? Porque nós, os brasileiros, você citou, o Alan é uma figura já consolidada, um cara conhecido. Nós estamos órfãos da justiça. E o Alan foi um sujeito que enfrentou, abriu um precedente muito perigoso para o STF e está colocando os dois ministros aí no lugar que eles merecem na história, né? Mas, Sander, você tem um jurídico, rapaz. Ora, você tá melhor do que o Alan dos Santos. Você tem um jurídico. Pode ficar tranquilo. Se vierem, pode deixar que a gente vai mandar brasa. Peço aos amigos para seguirem nosso Twitter, @VidaDestra, e acessarem o nosso site, www.vidadestra.org. Estamos também nas principais plataformas de podcasting, como Anchor, Deezer e Spotify. Max, assina embaixo. Perfeito. O povo do Rio de Janeiro tem que aprender a votar. Eu ia dizer que o povo de Janeiro não merecia isso, mas está merecendo, porque não aprendeu a votar, não é de hoje, tá? Tem décadas, mas está precisando. Eu acho que é ainda reflexo de um Rio de Janeiro que era a capital do país, né? Então, é aquela coisa do venha nós, né? O espertalhão, o cara que é amigo de não sei quem e tal. Isso daí tem muito de uma época, de uma época que o Rio de Janeiro foi capital do país e que tem que se livrar disso, né? E que é o mal de Brasília. Se você for em Brasília, você vai ver essa mesma palhaçada. Romana, é uma sensação de impotência, porque se você é um cidadão e não conta com as instituições para defender o senso de justiça, a tendência, e eu confesso que eu não li o livro, né, e que se não foi feito dessa forma, poderia ter um volume 2, porque a tendência é o cidadão reagir contra a lei. A tendência é ele entrar no estado
natural dele e ele reagir com violência, ele reagir de forma ilegal. É a tendência, porque ninguém vai ficar sobre um tribunal de exceção, né, sobre o manto da injustiça e da ilegalidade, quietinho, de bracinho cruzado, esperando acontecer. Todos vão reagir. É interessante o que você colocou, Max, porque realmente, né, essa questão toda, né, eu acredito que o pessoal ali do STF, eles não imaginavam, né, que o Alan dos Santos ia ter a reação que ele teve, né, porque ele realmente emparedou agora o STF, colocou o STF numa situação onde ou eles se humilham diante da barbaridade que fizeram e deixam tudo por isso mesmo, ou eles vão ter que ultrapassar uma linha que, no caso, está, por exemplo, decretando a prisão, ou sei lá se é possível fazer isso, mas tomando uma medida mais drástica com relação ao Alan. Né? Então, chegou a um ponto agora em que a gente vai ver se realmente, né, nós vamos permanecer numa democracia, né, apesar que dá para a gente ter dúvidas se estamos mesmo nela, ou se vamos descarar de vez essa ditadura do judiciário. Né? Uma ditadura não só do judiciário, né, tem do legislativo também, a gente acabou de falar do Maia, a ditadura está velada. Né, mas, ou como dizem, a dentadura está velada, né, mas eu acredito que, tipo assim, é uma situação muito complicada, é uma situação perigosa, e eu acho muito complicado, e até lembrando do que o Rodrigo Maia falou, né? E os investidores, como que eles vão investir num país desse? Eu faço a mesma pergunta diante do que aconteceu com o Alan dos Santos. Como é que alguém olhando uma situação dessa vai sentir segurança jurídica para investir no Brasil? É tudo muito complicado e precisa ser resolvido. Né? O que eu acho mais engraçado nessa história toda, se eu tiver errado aqui, o George, por favor, me corrija, é que esses dois ministros se dizem garantistas, né? E o garantismo seria exatamente o contrário disso. Isso, Romana, você está certa. Então, Sander, o mais engraçado também é que esse pessoal quer empurrar o errado como se fosse certo. É aquela coisa dos contrários, né, da esquerda, que a esquerda tanto gosta. O feio é bonito, o errado é que é o certo. E eles vão empurrando narrativas erradas, achando que elas vão se tornar corretas. E vão tomando atitudes erradas, tanto no STF como nos órgãos públicos em geral, como se fossem corretas. A esquerda preparou esse terreno. Até na língua portuguesa nós vemos isso, que eles querem mudar as regras sem elas terem sido mudadas na gramática, né? Então, a única chance que nós temos é informação, informação, informação. E esse pessoal, eles vão ter que ser contestados com os fatos, com a verdade, porque o que eles empurram errado, nós temos que falar, não, isso é errado, o correto é isso. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Eu queria só imaginar se fosse o Verdevaldo sendo citado ou intimado nessas mesmas condições, tá? Sigiloso e tal. Eu queria ver muito qual seria a reação, mas muito. Eu considero toda essa questão envolvendo a justiça, né, algo muito complicado. Né? Bem dizia Rui Barbosa, se eu não estou enganado, a situação é dele, né, que não há ditadura pior do que a do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. E realmente, né, inclusive diante do que acontece com Alan dos Santos, diante do que é citado ali no livro do Franz Kafka, né, a gente vê que o cidadão se sente impotente, né, as pessoas se sentem impotentes. Né. Uma coisa até que eu queria colocar aqui para os amigos, né, é o seguinte: vocês acham que, por exemplo, que uma atitude dessa vinda do Supremo Tribunal Federal, né? Claro que a gente sabe que o desfecho provavelmente vai ser desfavorável ao Supremo, mas digamos que essa que o Alan não tivesse a atitude que ele teve, né, que ele atendesse ao pedido ali do STF, né, que comparecesse à audiência marcada. Vocês acham que uma atitude como essa, vinda do STF, ela contamina o sistema judiciário, né, já que é algo que vem da mais alta corte do país, as cortes que estão abaixo, os juízes que estão abaixo, eles se contaminariam com esse tipo de atitude autoritária também ou não? Olha, Jorge, sobre uma hipotética, vamos dizer assim, sobre uma suposta
colocação do Verdevaldo nessa situação, olha, eu prefiro guardar para mim, não vou usar o meu direito de liberdade de expressão nesse momento. Acho que eu vou passar essa, viu? Ô, meu amigo Sander, mas eu já sei até qual é a sua resposta. Em relação a essa contaminação com o primeiro grau, eu acho que não, porque isso é uma exceção mesmo. Se um juiz ele inventa de fazer um negócio desse, ele se arrebenta. É interessante, né? Um juiz de primeiro grau, se ele fizer isso, é o fim dele. Mas no STF o cara faz, pô. E ele faz, isso não é precedente, né? Isso não caberia como um precedente, isso não é uma jurisprudência. Agora, na minha ótica, o Aras tem que tomar providências. Ele tem que tomar providências para deixar claro que o que foi feito foi totalmente irregular, como ele já tinha feito em relação ao inquérito, se eu não me engano, do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes ele vem se repetindo nesse tipo de atitude que é totalmente ilegal, né? E tá ficando por isso mesmo. Ô Jorge, eu vou chutar. Se fosse o Verdevaldo, ele ia aparecer lá no STF com um caminhão de segurança do lado e ia fazer um barulho para o mundo inteiro escutar. A única coisa que aquela gralha sabe fazer, não sabe fazer mais nada, né? Acho que gralha é um elogio, não merece processo. Mas é isso, eu chuto que ele faria isso. Ele ia lá no STF e fazer um estardalhaço para o mundo inteiro ouvir. Então, Sander, eu acho assim, não sei se vão seguir exatamente o que a STF está fazendo nas outras instâncias do judiciário, mas eu acho que o mal intencionado dentro de qualquer órgão público vai falar, oba, eu posso fazer mais absurdos do que eu já estou fazendo agora, eu posso ir além, o céu é o limite. Eu acho que é perigoso, sim, acontecer isso, as pessoas se achar, não, o absurdo que eu estou fazendo está muito pouquinho. Eu acho que eu posso fazer um absurdão, eu posso ir além, eu posso ser um STF da vida. Ô Max, para mim você foi muito injusto com as gralhas. Será, Romano? Eu acho que não. Ele sabe que isso não tem cabimento. Sabe que não. Eu acho que não. Eu acho até que os juízes de primeiro grau, a maioria deles se envergonham desse tipo de coisa. Sinceramente, eu posso estar sendo até romântico, até inocente, mas se eu fosse um juiz, eu ia ser muito envergonhado mesmo. Mas, assim, ia me debilitar como ser humano. Eu também achei que foi uma injustiça com as gralhas, viu, Max? Mas pode ficar tranquilo que o IBAMA não vai tomar nenhuma providência contra você. Afinal de contas, é o Ricardo Salles quem está à frente da pasta do meio ambiente. Pode ficar tranquilo. Se fosse um esquerdista, aí a gente poderia se preocupar. Bom, amigos, vou me despedir mais esse podcast e agradecer aos ouvintes, agradecer aos amigos Vida Destra e vamos aguardar pelo próximo podcast, se Deus quiser. Um abraço a todos. Enquanto a Romana fala sobre o absurdo, sempre tem um absurdo a mais para eu fazer, eu posso ir além. Eu só consegui imaginar, só passou na minha cabeça o Gilmar Mendes atuando. Parece que estava falando do Gilmar Mendes, né? É o símbolo maior desse Supremo. Bom, pessoal, nesse podcast de hoje nós falamos de duas coisas muito importantes, que são as atitudes tomadas dentro do Legislativo, as atitudes tomadas dentro do Judiciário e dentro da cúpula do Legislativo, dentro da cúpula do Judiciário. Isso é muito importante, é muito preocupante e eu espero que hoje nós tenhamos trazido um pouco de informação para todos e vamos pensar no que fazer, vamos nos unir e pensar no que fazer. Nós temos força e temos que usar isso. O brasileiro não pode ficar aceitando esse monte de absurdo e quanto mais nós aceitarmos, mais eles vão fazer. Então, temos que parar o mal, tentar cortar o mal pela raiz. Uma boa noite a todos e até a próxima. Então, Jorge, eu coloquei essa questão, né, a respeito dos tribunais, né, de primeira, segunda instância, né, do pessoal acabar seguindo o exemplo do STF, não no sentido de uma jurisprudência, mas no sentido assim de autoritarismo mesmo, né? Até por conta de um vídeo que circulou aí na internet a respeito de um juiz que que trata de uma forma completamente absurda um coitado de um senhor que estava ali diante dele tentando responder uma indagação que foi feita a ele, né? Ele é destratado pelo juiz,
né, o que me indignou quando eu vi esse vídeo, e eu fico imaginando um juiz como esse, né, diante de uma atitude como essa do STF, né, se ele não vai se sentir ainda, assim, vai se dar mais, o direito de ser pior do que ele já é, né? A minha indagação foi mais ou menos nesse sentido. Eu sei que não vai haver uma jurisprudência, né, mas eu fico com medo do que esse exemplo, né, pode passar para os outros, né? Meus amigos leitores e ouvintes, me despeço também de vocês, agradeço muito por nos ouvir, por nos ler, e para mim foi uma honra participar mais uma vez, e até a próxima. Fiquem com Deus. Amigos, eu também vou encerrar minha participação por aqui, né? Agradeço mais uma vez pela oportunidade. É claro que são dois temas bastante complexos, né, que daria para a gente conversar aqui durante horas, mas a gente não pode tomar mais o tempo de vocês, né? De qualquer forma, eu espero que a gente tenha trazido até vocês, neste podcast, argumentos, né, para que vocês pensem, reflitam, né, e para que, principalmente, né, isso gere atitudes, né, nos nossos leitores, nos nossos ouvintes, né, para que a gente não fique passivos diante de tudo isso que está acontecendo, né, para que a gente não fique na defensiva, mas que nós, como militantes de direita que somos, que nós possamos ter uma atitude mais ofensiva, né, não só para proteger a nós mesmos, mas para proteger aqueles que lutam pelas mesmas causas que nós lutamos, né. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Aqui é Sander Souza, direto do Japão. Até a próxima oportunidade. Bem, nosso podcast fica por aqui. Obrigado a todos os leitores e ouvintes e até a próxima. Caso queira ouvir uma versão anterior dos nossos podcasts, acesse o site vidadestra.org/podcast. Juntos somos mais fortes.